E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Iludidos pelo Acaso, a influência da sorte nos mercados e na vida. Nassim Nicholas Taleb. Bom, o Taleb foi trader na Bolsa de Chicago, deu aula na Universidade de Nova York durante alguns anos. Ele é bastante famoso aí pelo livro Cisne Negro, eu não tenho aqui, não li esse livro ainda. Também o Antifrágil, que é esse aqui, que infelizmente eu li antes de começar a fazer review, então não tem review aí, mas é um livro bacana também. E o Taleb fala muito sobre incerteza, né, sobre aleatoriedade, acaso, relação de estresse, essas coisas assim. E nesse livro aqui ele se propõe justamente a falar em relação ao acaso, né, eventos de baixa probabilidade que acontecem e às vezes as pessoas assumem razões diferentes em função daquilo. Bom, o livro aqui é dividido em 3 partes, são 14 capítulos, mais epílogo no final, pós-escrito e uma viagem à biblioteca, que daí são notas e recomendações de leitura, mais o prefácio e o prólogo no início do livro aqui. Quem já leu Taleb sabe que é um pouco difícil fazer resenha dos livros dele, porque não é uma coisa muito ordenada, né? Ele conta muitas histórias no meio, ele fala sobre ele mesmo. Os títulos que ele dá para os capítulos e subcapítulos, ele brinca até numa palestra que era a forma que ele fez para nenhum crítico falar mal do livro dele, que era justamente botar títulos dos capítulos de forma que ninguém conseguisse saber sobre o que ele fala lendo apenas os títulos, né? Ele fala isso em relação ao Antifrágil. E aqui é a mesma coisa. Então o título do capítulo é: Se você é tão rico, por que não é tão esperto? Um método contátil bizarro. Uma reflexão matemática sobre a história, acaso, tolice, o intelectual científico, sobrevivência do menos apto, a evolução pode ser iludida pelo acaso, obliquidade e assimetria e o problema da indução. Isso é a primeira parte, que é o alerta de Solon, obliquidade, assimetria e indução. E aí aqui ele começa a falar um pouco sobre, ele conta algumas historinhas para exemplificar, para tornar palpável aquilo que ele quer explicar em termos conceituais, né? Então ele fala, por exemplo, do cara que era trader, ele ganhava um certo dinheiro lá, só que não era necessariamente pelo método dele, às vezes era uma aleatoriedade em relação ao mercado e o cara acabou tendo sorte. E isso pode se repetir de algumas vezes, né? Ele fala também do cara que era trader, ele foi viver num bairro lá e o cara que morava na frente, a casa da frente, também era um outro trader, mas esse outro trader ganhava muito mais dinheiro, só que daí o Nero, no caso, né, que é o protagonista da história que ele está contando, ele era um cara mais conservador, então ele não tomava muito risco, ele ia numa coisa mais segura, o outro cara assumia mais riscos e tal, só que daí, porque o cara ganhava muito dinheiro, ele presumia que ele entendia sobre o que ele estava fazendo. E aí ele mostra que justamente existe uma série de situações onde tem tanta aleatoriedade que é difícil avaliar se a pessoa está se dando bem porque ela realmente tem conhecimento e experiência naquilo, ou é uma questão do acaso, do tipo, a pessoa está tendo sorte. Ele conta até um caso aqui, eu não lembro se era nesse livro, ou ele que conta, um caso de um cara que na Bolsa de Valores americana lá, o cara, tipo, durante 20 anos seguidos, 17, 20 anos seguidos, o cara teve rendimentos acima do índice lá da Bolsa deles lá. E aí muita gente achava que, assim, o cara, ele tem um método e tal, e quando foram analisar, assim, na verdade, foi pura sorte, sabe, era aleatoriedade total. E ainda que muitas pessoas atribuam assim, mas o cara conseguiu durante 20 anos, não sei o quê, seria na verdade estranho se ninguém nunca tivesse conseguido fazer isso. Pela quantidade de pessoas que tem investindo na bolsa, o tempo que existe a bolsa, improvável seria se ninguém nunca tivesse conseguido ter essa sorte, digamos assim, né? Que é aquela baixa probabilidade, mas por tempo suficiente isso tende sempre a acontecer. Aqui no final da parte 1, que ele fala de obliquidade e assimetria e o problema da indução, ele fala muito sobre uma questão de que, assim, às vezes eu tenho a probabilidade de ganhar. Como ele era trader, a maior parte dos exemplos aqui são relacionados à bolsa de valores, mas tem muitas coisas que saem, os exemplos saem dessa área de economia, né, de finanças, e acho que qualquer pessoa, quando entende o raciocínio, consegue levar isso para outra área, né? Eu, por exemplo, sou treinador, educador físico, muitas coisas desse livro aqui contribuem para a minha forma de pensar sobre a tomada de decisão na hora de prescrever um treinamento, como abordar o treinamento da pessoa, enfim. E aí aqui, quando ele fala de obliquidade e assimetria, ele fala de um problema que as pessoas às vezes não percebem, que é assim, ele até dá um exemplo aqui. Tem 70% de chance de um ativo lá de subir. Se subir, ele sobe 1%. Tem 30% de chance de cair, mas se cair, ele cai 10%. E aí as pessoas ficam muito atreladas à probabilidade de subir,
e não ao valor do impacto daquilo, né? É muito mais ali no resultado do que sobre a probabilidade do evento ocorrer. Isso aqui volta muito naquela questão que ele fala do cisne negro, né? Que o cisne negro era aquela ideia assim, as pessoas só tinham visto cisnes brancos, viram 4.000 cisnes brancos, todo mundo dizia, cisnes são brancos. Até um dia que alguém viu um cisne negro e isso colocou abaixo toda a ideia que as pessoas tinham de cisnes serem brancos. Então, na verdade, eu precisava de um evento ali para colocar por terra toda uma ideia que as pessoas tinham. E ele usa isso para explicar a lógica de que, assim, sei lá, de repente a probabilidade de dar um incêndio na minha casa é muito baixa. Só que se der um incêndio, qual é o prejuízo disso? Então, mesmo que a probabilidade do evento ocorrer seja baixa, o impacto daquilo pode ser muito grande. Pode ser tanto um impacto negativo quanto positivo. É o caso, por exemplo, de loteria. A probabilidade de ganhar é muito baixa, mas se a pessoa ganhar, ela ganha muito dinheiro. E aí ele fala exatamente aqui, as pessoas ficam muito atreladas a qual é a probabilidade de estar ganhando. Mas o quanto a pessoa ganha, às vezes é muito pouco em relação ao risco caso ela perca. Né? Então, que nem nesse exemplo, é 70% de chance de aumentar o ativo, mas só ganha 1%, enquanto que 30% de chance de cair, ele perde 10%. Então, a perda ela acaba tendo um impacto muito maior ali, né? É um risco muito maior nesse sentido. Então, ele começa a tratar desses exemplos onde as pessoas ficam muito na probabilidade daquilo acontecer e não em relação ao impacto de se os eventos ocorrerem, né? E aí fala da indução também, que é um pouco sobre... Eu não tenho como tirar conclusões de um evento se ele acontece, digamos, uma única vez. Mais pro final do livro ele até dá o exemplo do cara que vai ao cassino, e o cara pega $1 milhão e bota uma vez lá na roleta e ele ganha. Eu consigo tirar alguma conclusão desse evento? Não. Mas se eu pegasse 1 milhão e fizesse 1 milhão de apostas de $1, eu teria dados o suficiente para conseguir tirar alguma... não é tirar uma conclusão, né, mas é extrair algum conhecimento em relação àquilo, porque aquilo aconteceu uma infinidade de vezes, de forma que eu conseguisse calcular a probabilidade. No caso, ele diz aqui que se eu fizesse 1 milhão de apostas de $1, eu conseguiria perceber que o cassino ele é feito lá de uma forma para o cassino sempre sair com mais dinheiro do que eu, né, porque mesmo que as pessoas vão ao cassino e aí passa lá na roleta, elas ganham dinheiro. Só que a pessoa continua jogando. E aí, no total, o cassino sempre fica com mais dinheiro, a pessoa sai perdendo, né? Então, ele fala um pouco sobre essas coisas assim. A parte 2 aqui é Macacos em Máquinas de Escrever, Viés do Sobrevivente e Outras Distorções dos Fatos. São 4 capítulos. Milionários demais no vizinho, é mais fácil comprar e vender do que fritar um ovo, o perdedor leva tudo, sobre as não linearidades da vida, o acaso e nosso cérebro, somos cegos à probabilidade. Aí aqui ele começa a falar um pouco, principalmente sobre isso, né? Somos cegos à probabilidade, como nós não sabemos interpretar os dados estatísticos e principalmente de probabilidade de uma forma coerente, né? Então ele fala aqui a questão de que se eu pegar um monte de macacos e botar eles para ficarem batendo tecla numa máquina de escrever, em algum momento algum macaco escreveria a Ilíada. Isso na verdade é esperado que aconteça, só que depende um pouco do contexto. Então ele fala que se tiver 10 macacos ou 5 macacos, não lembro quanto ele fala, se um desses 5, 10 macacos escrever a Ilíada, aí nós ficaremos muito surpresos, porque de 5 ou 10 macacos um já conseguiu escrever, é outra história. Agora, se tiver 1 bilhão de macacos por anos afim, em algum momento a probabilidade que isso de fato aconteceria, então isso não se torna tão surpreendente. E é um pouco sobre isso que ele fala de não conseguir enxergar a probabilidade, né? O evento, por mais que ele tenha uma probabilidade baixa de acontecer, se nós esperarmos por tempo suficiente, ele tende a ocorrer. É o mesmo caso do cara lá que durante 20 anos ele conseguiu superar o índice da Bolsa Americana, né, ganhando dinheiro. Estranho seria se durante todo esse tempo da Bolsa, com a quantidade de pessoas investindo, ninguém nunca conseguisse ter um feito mais ou menos como esse. A probabilidade ela é baixa de acontecer. Só que existe essa probabilidade. E se nós tivermos tempo suficiente, em algum momento essas coisas acontecerão. Aí aqui ele fala um pouco sobre a questão da probabilidade, ele dá aquele exemplo dos médicos, né? Ele pega um livro, acho que é Deborah Bennett, o nome da pesquisadora, ela tem um livro sobre aleatoriedade também, e ela coloca lá um problema, né, de que tem um teste para determinada doença, ele atesta 5% de falsos positivos.
Se em 1.000 pessoas, uma pessoa testar positivo, qual é a chance de que essa pessoa de fato tenha a doença? A maior parte dos médicos responde 95%, só que a resposta é 2%. Né? Se nós fizermos o cálculo aí, é porque aqui fica complicado, mas no Instagram eu fiz lá o cálculo e mostrei pro pessoal, o cálculo dá 1,9%, arredonda para 2%. Então, assim, os próprios médicos que olham as estatísticas sobre as intervenções, sobre os medicamentos e tal, não sabem interpretar aquilo. E, na verdade, assim, todos os profissionais de todas as áreas também não sabem interpretar. Ele faz bastante crítica aqui aos traders, né, a área de empresários, o pessoal de Wall Street. O Taleb ele tem um pouco isso, ele cutuca bastante uns públicos específicos, né, porque geralmente as pessoas têm uma tendência assim, o evento deu certo, sei lá, eu fiz alguma coisa que deu certo. Digamos, eu criei uma empresa e a empresa explodiu. Eu tendo a atribuir isso à minha capacidade. Não, eu que sou capaz, eu que fiz a empresa crescer e tal. Só que se em algum momento der algum problema e a empresa, sei lá, falir, alguma coisa assim, eu digo que eu tive azar. E as pessoas tendem a fazer isso. As pessoas acham que tudo que dá certo na vida delas é resultado da capacidade delas, mas o que dá errado foi ao acaso. E ele mostra que não, o acaso joga para os dois lados, tanto para as coisas darem errado quanto para as coisas darem certo, o que quer que signifique o certo e o errado aí na vida de cada um, tá? Só que ele mostra justamente isso, como as pessoas são cegas a essas questões de probabilidade, sabe, dos eventos, em relação a como a pessoa lida com os investimentos, questão de seguro. Eu não entendo qual é a probabilidade de tal evento de acontecer, né? Tem lá a probabilidade, mas a pessoa não entende o que aquilo significa em termos reais, né? É o mesmo efeito que ele fala aí no outro. A probabilidade de, sei lá, dar um problema é muito baixo. Só que o custo disso acaba sendo muito alto. Então, não é uma coisa interessante de estar envolvido. E a parte 3 aqui, cera nos ouvidos, vivendo com a casonite. São 3 capítulos. Tiques de jogador e pombos numa caixa, Carneades chega a Roma, sobre a probabilidade de ceticismo, e Baco abandona Antônio. Aí aqui ele já começa a falar mais de aspectos práticos da vida das pessoas, né? Saindo um pouco só da questão probabilística, matemática e o mundo de negócios, de traders e tudo mais, ele começa a falar já de aspectos mais da vida. Aqui, cera nos ouvidos, é porque ele conta a história do Odisseu, ou Ulisses, né, da mitologia grega, que ele tinha um navio e quando eles precisavam atravessar lá um mar, tinha sereias. Ele recomendou que os marinheiros, marujos, a tripulação lá, botasse cera nos ouvidos para não ficarem sujeitos aos efeitos da canção das sereias. Só que o Ulisses não bota a cera nos próprios ouvidos, ele pede para ser amarrado ao mastro, a parte lá do navio. Porque daí ele consegue ouvir o canto da sereia, mas ele não consegue sucumbir. Tanto que aí até conta que quando ele está ouvindo o canto da sereia, ele vai tentando se desamarrar, sair, e a tripulação lá vai e amarra ele ainda mais forte. É engraçado ele ter contado essa história, porque no livro Racionalidade, do Steven Pinker, que eu fiz review aí recentemente, o Pinker também fala um pouco sobre isso. De botar cera nos ouvidos eu nem ouvir as coisas, né, e não ter conhecimento, mas eu estar amarrado ao mastro do navio, eu ter acesso à informação, mas não necessariamente eu sou impelido por aquilo. Então eu estou controlado, eu tenho algum controle, né, mas consigo ouvir aquela informação. Aqui o Taleb acaba falando um pouquinho dessa história também. Não lembro exatamente qual era a relação que ele fala, porque várias coisas no livro, assim, ele meio que conta uma historinha que não serve para nada, é meio uma coisa aleatória. Eu acho, inclusive, que isso aqui é uma das coisas que faz ele um escritor diferente, ele tem muita liberdade para poder escrever do jeito que ele quer. Duvido que os editores ali fiquem cortando muito as asas dele, porque ele até fala aqui no final que tem alguém que convida, ele fala da relação de escrever um livro e escrever artigos científicos, né? Ou, não necessariamente científicos, mas para qualquer revista que seria mais científica. E aí quando ele escrever livro, ele acha prazeroso, porque ele senta, escreve a hora que ele quer, escreve o quanto ele quer, do jeito que ele quer, aquela coisa toda. Mas quando é para escrever um artigo, os editores já começam a perguntar qual será a extensão do texto. E ele já fica agoniado, como é que eu posso saber a extensão do meu texto antes de eu começar a escrever? Isso tira o prazer, porque ele já está limitando tudo o que ele pode fazer antes de começar a botar as ideias. E ele escreve muito desse jeito, parece assim, né? De simplesmente ir colocando as ideias no livro e o que vem na cabeça dele. Então, várias vezes ele está escrevendo alguma coisa, tem lá um parênteses, que ele fala de alguma situação que ele viveu.
né? Então, de um trader que ele conheceu que falava uma besteira, do fulano de tal de uma empresa que um dia falou uma besteira para ele, queria saber. Ele conta até a relação de um cara que uma vez liga para ele para querer saber dos mercados, e o cara era amigo do pai dele, e ele fala pro cara que não sabe, porque ele disse, é tudo aleatoriedade lá. E aí o cara fica meio irritado e vai discutir com o pai do Taleb. E aí o Taleb diz assim, eu quase destruí a amizade do meu pai com outro cara. Então ele conta umas histórias assim no meio do livro, uma coisa muito aleatória. E isso vai muito do jeito dele de escrever. Bom, e aí ao final do livro tem aqui o epílogo, né? Solon avisou, que daí é uma historinha que ele conta no início do livro. Pós-escrito, 3 adendos no chuveiro, que são coisas que ele adicionou depois, porque ele reeditou o livro, né? Pediram para ele editar, reescrever e tal. E aí ele colocou 3 adendos lá, e no final aqui uma viagem à biblioteca, que são notas e recomendações de leitura. O problema aqui é que essas notas, elas não estão numeradas durante o livro, né? Então, eu estou lendo aqui o primeiro capítulo, não está numerado ali a nota. E aí depois lá no final do livro, às vezes tem alguma coisa que ele discute mais aprofundado. Eu achei isso um pouco ruim, porque como eu só fui ver essas notas lá no final, eu não lembrava direito sobre o que era o assunto. Então, ele coloca a nota lá só em relação ao livro do fulano, mas aí ele discute algumas outras coisas do estudo do fulano, ou alguma outra ideia que ele acaba colocando lá. Então aí isso acabou perdendo um pouquinho. Nesses pós-escritos aqui, é engraçado porque ele começa a falar um pouco sobre coisas que ele acredita, de formas de viver a vida, né? Uma coisa assim. Foge um pouco em relação ao tema do livro, mas ele consegue fazer uma relação com essa questão da aleatoriedade. Eu até postei no Instagram lá, quando eu terminei de ler o livro, que uma das coisas que ele fala aqui é que as pessoas que tentam ter uma rigidez demais, controle demais, parece existir uma tendência de que essas pessoas são mais infelizes na vida. Não se sabe se as pessoas que exercem controle demais tornam-se infelizes, ou as pessoas que são infelizes acabam tentando controlar as coisas demais. Mas aí ele fala sobre como a aleatoriedade é uma coisa importante na vida, em algum grau, obviamente. Como seria a nossa vida se nós soubéssemos a hora que nós morreríamos? Qual é o dia e a hora que eu morreria? Que impacto isso teria na nossa vida? Ele fala muito das pessoas que têm um trabalho com uma hora muito específica, né? Então ele fala que a pessoa vai para um encontro, precisa tomar um café, mas o ônibus, o trem sai em determinado horário, depois daquele horário não tem mais trem, então a pessoa fica muito restrita nessas coisas por conta desse excesso de controle. E ele fala que o que aconteceria se as pessoas não tivessem uma grade de horários desses trens, desses ônibus, mas elas só soubessem, de repente, o ônibus passa a cada 35 minutos. A pessoa provavelmente se flexibilizaria um pouco mais, ela conseguiria estar um pouco mais presente, de repente, numa situação, do que estar com aquela coisa assim, o horário para as coisas, tudo tem que ser ali, tem que começar a tal horário, termina em tal, especificamente, não tem nenhuma aleatoriedade do tipo, cara, hoje eu saí e as coisas aconteceram diferente do que eu imaginava. Eu gostei muito desse fechamento que ele fez no livro, até porque eu falo muito disso com as pessoas, que muitas vezes as coisas mais importantes da nossa vida, ou os eventos que mais mudaram a nossa vida, não foram coisas planejadas. Se vocês pararem para pensar, muitos dos eventos da vida de vocês, os que mais impactaram, foram coisas que aconteceram de uma forma, às vezes, inesperada. A pessoa que eu conheci num lugar muito improvável, ou eu fui parar num trabalho muito improvável por causa de um dia eu, vi um livro, achei que o livro era sobre uma coisa, fui ler, era sobre outra, aquilo desencadeou interesse em outras coisas. Então muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas são simplesmente ao acaso, a essa aleatoriedade. Não era uma coisa bem planejada e controlada. E isso é uma coisa que eu aprecio demais, que é de fato o que ele fala no Antifrágil, né, o livro que eu mostrei no início, que é sobre as coisas que se beneficiam do caos. Então isso volta um pouco nessa mesma filosofia dele. Bom, como eu falei no início, quem já leu alguma coisa do Taleb sabe que é difícil fazer uma resenha do livro dele, a menos que eu fizesse a cada subcapítulo aqui uma resenha para poder lembrar de tudo, pegar exatamente os pontos de tudo, porque ele fala de muitos assuntos, às vezes parecem coisas muito embaralhadas. Tem subcapítulos aqui que eu li e eu pensei assim, qual é o sentido de estar aqui nesse livro, sabe? Então ele coloca algumas coisas assim que parecem um pouco mais aleatórias no final das contas. E elas não parecem ser muito ordenadas, né? Parece um monte de ideia que ele está jogando ali. Mas eu gosto bastante, principalmente da forma como ele enxerga essas coisas. Então ele mesmo diz, apesar de que ele era trader,
Ele entendia que muita coisa que ele fazia era simplesmente baseada na emoção dele, não tinha nada de, tem um aspecto técnico aqui para saber, uma fórmula matemática. Inclusive ele até faz uma crítica aqui que teve 2 ganhadores do Nobel que fizeram uma equação lá para, eu não lembro se era para avaliar o sucesso de alguma coisa, o insucesso, enfim. E tempos depois foram aplicar a equação no trabalho deles e não deu certo o negócio, sabe? Então ele fala um pouco disso. As pessoas às vezes querem ter muita segurança, o controle das coisas. Ele menciona muito o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, né? O Kahneman é do Rápido e Devagar, tem review aí. Ele fala muito sobre heurísticas e vieses, porque essa parte de heurísticas e vieses surgiu muito na parte de psicologia da economia, né? Então o pessoal vinha com aquela ideia do homo economicus, que daí era o homem literalmente racional, tudo pensava direitinho, e nós descobrimos que isso não acontece, e principalmente com esses caras que achavam que eram extremamente racionais nas coisas. Não são, eles cometem os mesmos erros, as mesmas heurísticas, submetidos aos mesmos vieses. E o Taleb aqui, ele reconhece que ele é falho completamente, sabe? Tem até uma hora aqui que ele fala, eu não lembro a história é de algum grego, que o cara acho que era meio estoico, e ele falava sobre não reagir às circunstâncias e tal, e um dia um touro acaba indo na direção dele e ele sai correndo para se esconder. E aí ele fala, às vezes eu não consigo nem escapar da minha própria humanidade. Porque nós somos feitos de emoções, né? Então nós reagimos de acordo com o que eu estou sentindo na hora. Nem sempre é um processo racional. E o Taleb volta muito nisso aqui no livro. Ele fala, cara, tem tantos vieses, mas ele reconhece as próprias falhas dele, as limitações principalmente. Bom, de forma geral, o livro é mais ou menos isso, a ideia que tem no livro, né, mas tem muitas histórias, como eu falei aqui. O livro não é grande, tem 300 páginas aqui, mais ou menos. A leitura do Taleb ela é super tranquila, mas é aquilo que eu falei, às vezes ele parece que vai misturando as coisas, mas é uma linguagem super acessível. Esse livro dele aqui não tem aquela parte que tem, por exemplo, no Antifrágil no final, que ele fala que é uma parte para acadêmicos, onde ele discorre as questões matemáticas lá, que é totalmente incompreensível para quem não é da área. Esse livro aqui não tem, ele é bem mais prático. Eu gostei muito do livro, até porque parece que da metade para o final do livro, o livro começa a ficar melhor. Eu acho que é porque ele começa a sair das ideias e explorar elas na praticidade. O que está acontecendo na prática, né? Tem até um exemplo que ele fala aqui, sobre o trader lá que eu falei antes, que ele mora numa rua e tal, e aí a mulher dele fica agoniada, porque a mulher do cara que mora na casa à frente, ela tem uma vida mais luxuosa e tal. Só que daí ele fala muito sobre o ponto referencial, né? Então, se eu vivo numa comunidade, num bairro onde só tem pessoas muito mais ricas do que eu fico afetado por aquilo. Então, talvez se eu fosse morar num bairro mais pobre, onde eu fosse mais rico, isso seria melhor. Que é um pouco aquela história, eu acho até que ele fala aqui no livro, exatamente esse exemplo. As pessoas às vezes preferem ganhar 70 mil de renda anual, enquanto os outros estejam ganhando tipo 60 mil, a ganhar 80 mil, contanto que os outros estejam ganhando 90 mil. O problema não é tanto o quanto a pessoa está ganhando, mas é o comparativo dela, né? Então ele fala disso aqui assim também. Enfim, o livro traz muita coisa em relação a isso do acaso, essa forma de enxergar a aleatoriedade, né, essas questões estatísticas e vieses e heurísticas que nós temos. Eu gostei pra caramba do livro, eu recomendaria assim, para qualquer pessoa que trabalha principalmente com tomada de decisão. Hoje é um dos temas que eu mais me interesso, né, vieses e heurísticas, para poder entender tomada de decisão, como isso é importante, né? Apesar de eu ser treinador, hoje eu vejo o mais importante é a tomada de decisão, as coisas que têm que serem feitas ali. E acho que praticamente todas as outras coisas da vida também são importantes. Então fica aí a recomendação para vocês, que eu gostei bastante do livro.